Amém. E nós temos vindo ao longo das últimas semanas falando uma série sobre alinhamento. Alinhamento nas nossas práticas espirituais. O que são práticas espirituais? São práticas que nós temos com a finalidade de estabelecer relacionamento com Deus. As práticas espirituais existem para que a gente se relacione com o nosso Deus. E todas as nossas práticas, espirituais, elas nos conectam ao Senhor. Quais são as práticas espirituais? Oração, meditação na palavra, adoração, jejum, dízimos e ofertas. São as bases das práticas que nós realizamos diante do Senhor, e isso faz com que a nossa vida se molde à vida do Senhor. E eu gostaria que você abrisse aí em Mateus capítulo 6, verso 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Nós já falamos a respeito do alinhamento na oração, na meditação da palavra, na adoração, e hoje nós falaremos sobre o alinhamento no jejum. Amém? Não é uma pregação, é um ensino, mas creio que trará edificação à sua vida. Mateus 6, verso 18 diz assim: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Eu disse aqui sobre 5 bases, 5 práticas espirituais que nos conectam a Deus. E talvez alguém possa perguntar assim: tá, qual dessas é a mais importante? O que você responderia? Oração, meditação na palavra, adoração, jejum, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O que dentre isso você julga ser mais importante? A resposta certa a essa pergunta seria, ou é, todas elas são importantes na edificação da nossa vida espiritual. Não tem nenhuma delas que a gente possa dizer assim, não, isso eu pratico. Essa outra eu não gosto muito, eu prefiro não praticar. Não existe isso no que diz respeito a relacionamento com Deus, porque o relacionamento precisa ser pleno, ele precisa ser completo. E quando a gente olha para a prática espiritual do jejum, a gente sabe vagamente da importância que ele tem. E temos até dificuldades de cumpri-lo, porque jejuar é fácil? Quem acha fácil, levanta a mão. Não é fácil. E aí, quando a gente vê esse contexto em que Jesus fala sobre o jejum, no capítulo 5, 6 e 7, a gente percebe Jesus ensinando aos seus discípulos e também às multidões os princípios que regem o seu reino. O sermão das bem-aventuranças é um resumo das leis que regem o reino de Deus. Dentre eles, o Senhor esclarece aos seus discípulos como deve ser o jejum. Que interessante. O jejum é um princípio que rege o reino. Mateus 7, 28, 29 finaliza o Sermão do Monte. E
Mateus fecha dizendo assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver chaves poderosíssimas sobre perdão, sobre adultério, sobre divórcio, sobre amar o próximo, sobre amar o inimigo, sobre como orar, como jejuar, como dar esmolas e tantos outros assuntos. Jesus, ele estava nos ensinando a como procedermos em cada área da nossa vida de acordo com a vontade do coração do Pai, desde o início. É por isso que a gente vê, por exemplo, quando vai falar sobre o divórcio, os fariseus querendo pegar Jesus, eles vêm falando: mas Moisés disse que poderia ser dado carta de divórcio. E aí Jesus vem esclarecer o que havia ficado mal entendido. E ele diz: mas isso é por causa da dureza de coração de vocês, porque não era assim desde o princípio. Jesus, ele vem e diz assim: vocês se lembram o que a lei dizia? Que se você adulterasse, você deveria de ser apedrejado? Pois eu venho revelar de uma maneira mais completa que você não precisa ser pego em adultério, mas quando você olha com olhar impuro para um homem ou para uma outra mulher que não seja o seu e não seja a sua, você já adulterou. E em algum momento ele diz assim: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Ou seja, Jesus veio abrir o entendimento que até então era bem limitado. E aí, dentre todos esses assuntos, Jesus vem nos ensinar sobre o jejum, sobre a sua prática. O que é o jejum? O jejum é uma prática espiritual que consiste em renunciarmos à comida por algum tempo para focarmos em nossa busca pela presença de Deus. Jejuar é se abster de alimento. Mas o nosso entendimento ele é tão limitado que tem gente que acha que pode jejuar, por exemplo, internet. Entrei no propósito de jejum. Irmão, de quanto tempo? Vou ficar 3 dias sem internet. Quando você vai fazer um exame que precisa de um jejum, tem como você ficar 12 horas sem ver TV para que o exame dê certo? Jejum tem a ver com alimentação. Propósito, sim. Eu posso fazer um propósito aí de 40 dias sem acessar redes sociais. Maravilhoso. É bom que a gente faça esse tipo de propósito. Mas não é jejum, porque jejum envolve abstenção de comida. E a gente sabe que a comida não tem apenas um sentido de nos dar prazer, mas comida também é essencial para a nossa vida. Por isso, quando jejuamos, nos abstemos por um certo período do alimento que é necessário ao nosso corpo para alimentarmos o nosso espírito com o pão vivo. Não há problema, por exemplo, em uma criança fazer um propósito, por exemplo, tirando bala e chocolate. Tem problema nisso? É uma criança. Ela está em formação, ela está crescendo, ela não pode nem ficar fazendo um jejum de tirar um alimento necessário porque pode prejudicá-la. Só que para nós adultos, por que nós vamos fazer um propósito de chocolate bala? Jejum envolve alimentação necessária. Jejum é um sacrifício oferecido ao Senhor. Quando jejuamos, nos abstemos do alimento terreno para nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Isso é o jejum. Ele envolve diretamente a abstenção de comida, seja uma abstenção total ou parcial. Quando você decide jejuar,
você precisa ver as suas condições. Por exemplo, uma pessoa diabética pode fazer jejum? Porque não vai ser sábio. Ao invés dela se santificar, ela vai passar mal. E esse não é o propósito do jejum. Mas é necessário que com sabedoria a gente defina. Não, eu vou fazer aqui um propósito. E nesse propósito, eu sou diabética, eu não posso ficar sem comer por longas horas. Mas eu vou fazer um propósito aí, por exemplo, de tirar um café que eu gosto. E eu tomo de manhã, de tarde e de noite. Eu vou ficar um período sem tomar o café. Vai morrer por isso? Não, mas vai entregar um nível de sacrifício ao Senhor. Como o jejum é algo que envolve o nosso corpo, precisamos cuidar dessa questão da saúde, porque o fim não é prejudicar o corpo, mas preste atenção, o fim do jejum é mortificar a carne, afligir a alma e vivificar o nosso espírito. Mortificar a carne, afligir a alma e vivificar o nosso espírito. Aí vem Jesus aqui no Sermão do Monte e ele libera essa palavra nos advertindo que a forma correta de nós jejuarmos, como de realizarmos todas as outras práticas espirituais, não deve ser a fim de nos aparecermos diante dos homens, mas que nós venhamos a fazer em secreto, em consagração a Deus. E eu quero te lembrar que consagração significa entrega. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós estamos nos entregando a Deus. Só que a pergunta é: qual é a relação de eu deixar de comer com o sentido espiritual? O que tem uma coisa a ver com a outra? Se quando eu como, o que é alimentado é meu corpo físico, por que meu espírito é edificado quando eu deixo de alimentar meu corpo físico? À medida que por um propósito espiritual eu abro mão por um tempo de me alimentar, de alimentar o meu corpo buscando ao Senhor, naturalmente chega o momento em que o meu corpo tenha não apenas vontade de alimentar, mas necessidade. É por isso que um jejum de 2 horas, que diferença vai fazer? Eu não estou dizendo que a gente tenha que começar com um jejum de 24 horas, mas o jejum ele precisa ser um nível mínimo de sacrifício. Aí quando você começa a entrar num tempo em que seu corpo começa a sentir não apenas aquela vontade de comer, mas uma necessidade, que você se sente fraco, você se sente esmorecendo, que você pensa assim, meu Deus, que quem jejua sabe que tem hora que você sente, parece que suas entranhas estão ali, em guerra. Nessa hora em que nós estamos forçando o nosso corpo a não ser suprido momentaneamente, isso faz com que a nossa carne perca força de domínio sobre a nossa vida, enquanto que o nosso espírito se fortalece em governar sobre a nossa alma. Esse é o sentido. Quando a minha carne, o meu corpo, ele quer comer, mas eu digo para ele, eu disse que jejuaria até meio-dia. Eu disse que eu jejuaria até às 18 horas de amanhã. Corpo, alma, cala-te. E quando a gente cala a nossa carne, automaticamente o nosso espírito vai tomando o lugar que lhe é devido. Não é um processo natural, irmãos, como um jejum que a gente faz para emagrecer. Não é isso, mas um processo espiritual de mortificação da carne, aflição da alma e vivificação do espírito. E é por isso que o jejum, ele deve ser acompanhado da prática da meditação na palavra e da oração. Porque o jejum é uma prática espiritual. Quando a gente faz dieta, a gente não vai emagrecer se a gente orar.
Uma dieta não demanda meditação na palavra para emagrecer. Agora o jejum precisa da palavra e da oração para surtir efeito, porque é uma prática espiritual. Agora, você pode pensar assim, mas se eu faço um jejum de 24 horas, como é que eu vou ficar orando 24 horas de joelho ou 24 horas lendo a Bíblia? Não é isso. Meditar na palavra não significa estar com a Bíblia aberta, mas no meu período de jejum, seja o tempo que for, eu preciso tirar tempo para estar em contato com a palavra. E depois eu vou ficar meditando, ruminando, pensando naquela palavra que eu li. E essa meditação vai gerando em mim edificação. Eu posso estar no meu trabalho e oferecendo ao Senhor um tempo de jejum. Só que enquanto eu estou no meu trabalho oferecendo ao Senhor um tempo de jejum, eu estou em espírito de oração. Aí eu vou lá, respondo o patrão, respondo a patroa, resolvo alguma coisa, me distraio, daqui a pouco a fome vem, eu lembro que eu estou no jejum e eu começo no meu espírito. Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Jesus, mortifica a minha carne. Senhor, eu quero te agradar. Ou você começa a orar em línguas e você está edificando o seu espírito. E o seu jejum está valendo a pena. Porque todo período de consagração é uma entrega pessoal ao Senhor e um operar do Senhor dentro de nós. Vou tirar amanhã de amanhã para jejuar. O que eu vou fazer amanhã pela manhã? Eu vou orar a Deus iniciando o meu jejum. Porque jejuar também não é aquela coisa que eu penso assim, estou a fim de jejuar hoje. E simplesmente acho que iniciei o meu jejum. Nem orei, nem me coloquei diante do Senhor dizendo para Ele que eu vou ficar um período em consagração. Eu não selei aquele momento. Assim como também não tem lógica eu oferecer um período diante do Senhor e aí eu digo assim, até às 18 horas. Aí quando dá 18 horas eu vou lá, abro um pacote de biscoito, uma latinha de refrigerante ou um prato de comida e nem orei, nem entreguei o meu propósito. Quando não há abertura e fechamento, eu só passei fome. Quando não há oração ao longo do período, eu só passei fome. E sabe lá Deus quantas vezes eu só passei fome na minha vida? Eu não sei você. É triste. Só que a gente sabe que não é só comida e bebida que alimentam a nossa vida. Existem outros alimentos indiretos que talvez não supram uma necessidade do físico, mas são alimentos que suprem necessidades de qual área da nossa vida? Nossa alma. Por isso, juntamente com o tempo em que estamos em consagração pelo jejum ao Senhor, devemos renunciar todas as práticas que não são necessárias. Preste atenção. Que não são necessárias e nem nos edificam. Como, por exemplo, televisão, internet, jogos. O jejum mortifica a minha carne, aflige a minha alma e vivifica o meu espírito. Que serventia tem eu passar 24 horas em jejum, por exemplo, e as minhas 18 horas que eu não estava dormindo, eu ficar na internet, vendo vídeo que não edifica, vendo foto que não edifica, conversando com os outros uma conversa que não edifica, desnecessária. De frente da TV pensando, já que hoje eu não vou fazer nada que eu estou em jejum, eu vou maratonar aquela série. É hoje. Não tem serventia um jejum dessa forma. Eu preciso tirar um tempo para me consagrar de fato ao Senhor.
Pelo jejum, buscamos trazer o governo do Espírito sobre o nosso espírito. Assim, haverá governo do nosso espírito sobre a nossa alma. E dessa forma, a nossa alma terá como governar o nosso corpo. É em cadeia. O jejum serve para gerar o governo de Deus sobre nós. Ele é uma expressão de dependência total do Senhor. Nas primeiras horas do seu jejum, você não percebe isso. Mas conforme você começa a romper, em horas mais adiante, você começa a ver que você se sente fraco, debilitado. E isso traz para você, quando você está fazendo o jejum conscientemente, um entendimento de dependência de Deus. É você dizendo para si próprio não, enquanto você está dizendo para o Senhor, eu te quero, eu te preciso, eu estou aqui pelo Senhor, eu estou fazendo isso por amor a Ti, eu estou fazendo isso porque eu quero mais de Ti. E aí a Bíblia vai nos falar de um tipo de jejum que agrada a Deus. Por quê? Porque não foi só eu que passei fome à toa nessa vida. Em todos os tempos, muitas pessoas se enganaram ao jejuar. E em Isaías, capítulo 58, verso 1, nós vemos o profeta trazendo uma revelação, um esclarecimento de qual é o tipo de jejum que agrada a Deus. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva, provavelmente um tanto diferente do seu, então eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui na leitura. Diz assim, o profeta dizendo: grite bem alto, sem parar, tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel a sua maldade e todos os seus pecados, Deus dizendo. Eles fingem ser tão religiosos. Eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se chegar a Deus. Eles dizem: por que jejuamos, se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos, se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhes explicar por quê, Deus dizendo. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram os seus empregados. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou responder às suas orações? Será que é esse o jejum que eu escolhi? Será que desejo que passam fome, andem curvados como junco, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Sabe o que a gente aprende aqui? Que o maior engano que a gente sofre no entendimento do jejum é que o nosso jejum vai mudar a Deus. Enquanto que o propósito verdadeiro é que Deus, através do jejum, transforma a mim e a você. Para que a gente vai jejuar se a gente jejua e o Senhor não faz nada? Mas quem foi que disse, Israel, que quando você jejua é para que você mude a mim, mude o meu coração, mude o meu pensamento, mude os meus princípios e propósitos? Não, o jejum é para te afligir, para você renunciar o autogoverno e permitir que eu governe sobre você.
O jejum, como qualquer outra prática, não tem um fim em si mesmo. A gente não ora por causa da oração, não adora por causa da adoração, não lê a palavra simplesmente por ler a palavra e também não jejua simplesmente por jejuar. O jejum não é algo místico como outras religiões acreditam, mas é uma prática que envolve renúncia pessoal em busca de sermos transformados segundo a vontade de Deus. E aí Isaías, então, nesse texto, ele nos exorta, dizendo que se jejuamos no corpo, mas não nos humilhamos no espírito diante de Deus, estamos apenas passando fome. O jejum, ele precisa ser acompanhado de humilhação, arrependimento, confissão, quebrantamento, restaurando o altar ao Senhor e restauração do nosso relacionamento com as pessoas em amor e serviço. De que adianta eu oferecer a Deus o meu jejum, se quando eu abro a minha porta eu sou a primeira fofoqueira da minha vizinhança? De que adianta eu, como empregado, estar oferecendo um jejum ao Senhor e desonrando o meu patrão? O patrão maltratando dos seus empregados. Se eu deixo de comer e não cumpro os demais requisitos, não tem efeito algum o meu jejum. Aí a gente vem para a palavra e vai ver quem jejuou na Bíblia. Em quais situações o jejum foi realizado na Bíblia? E a gente vai ver diversos momentos no Antigo e no Novo Testamento. Um deles foi pelo motivo de lamento pela morte de alguém. Diversas vezes você vai ver que alguém morreu e outros jejuaram lamentando por aquela pessoa. Davi e os homens que estavam com Davi lamentaram e jejuaram por 7 dias, porque Saul e Jonatas haviam morrido. Também vemos pessoas jejuando para se consagrarem a Deus. Daniel 1:8 diz que ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E ele disse o quê? Só nos dê legume. Não dá mais nada não, porque a gente precisa se consagrar ao nosso Deus. Outros jejuaram em arrependimento pelo pecado e transgressão da nação. Daniel fez isso, Joel fez isso e tantos profetas fizeram isso. Também outros jejuaram em intercessão pela cura de alguém. Quando a gente vê o episódio de Davi, onde o filho que ele gerou com Batseba estava doente, a Bíblia diz que Davi chorou, pranteou, jejuou, orou durante o tempo que a criança estava viva. Por quê? Porque Davi clamava pela misericórdia de Deus e para que a criança sobrevivesse. Só que quando a criança faleceu, a Bíblia diz que ele entregou o jejum, tomou um banho, trocou de roupa e recomeçou a vida dele diante do Senhor. Outros jejuaram como uma convocação ao arrependimento. Quando Jonas ele resiste ir até Nínive para poder entregar a mensagem que Deus havia ordenado para que aquele povo de Nínive se arrependesse, a Bíblia diz que pela segunda vez a palavra de Deus veio sobre Jonas e ele foi até Nínive. Ele correu a terra com má vontade, mas ele pregou o que Deus queria que ele pregasse. E a Bíblia diz que o povo entrou num período de jejum para se arrependerem diante do Senhor, porque aquela mensagem tocou o coração deles. E o rei de Nínive ordenou que até os animais jejuassem. Não vão comer pasto, não vão comer nada. Eu quero todo mundo de jejum, porque nós precisamos nos arrepender. Nós vivemos agora. Acho que esse ano a igreja brasileira levantou um propósito de jejum, lembram? Em favor da nação. Um jejum nacional. Outro, em intercessão pelo revestimento do Senhor para uma missão.
Esther, quando soube que havia um decreto para que o povo fosse exterminado, o povo judeu, a Bíblia diz que quando ela entendeu o propósito para o qual Deus a colocou como rainha, ela manda um recado para o seu primo Mordecai e diz assim: olha, levante as pessoas para estarem em jejum por mim. Não comeremos e nem beberemos, até que eu vá ao rei. Vamos jejuar para que eu encontre favor, mas se eu tiver que perecer, pereci. Também para o revestimento espiritual frente a uma guerra espiritual. O jejum ativa a nossa fé. Quando Jesus ele sai do Rio Jordão, o que acontece? Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Passa 40 dias e 40 noites em jejum. E ao final desse período, ele vence o diabo pelo poder, ou melhor, vence as tentações do diabo pelo poder da palavra de Deus. Quando a gente olha em Mateus 17, Jesus ele chega, quando chega o pai de um menino vem desesperado: Senhor, ore pelo meu filho, porque os seus discípulos não puderam ajudá-lo. Ele passa mal desde a infância, e ele cai no fogo, ele cai na água, ele baba, espuma pela boca. E o último versículo dessa descrição ali diz, Jesus dizendo: essa casta só sai através de jejum e oração. Porque o jejum ele faz isso. O jejum fortaleceu Jesus para vencer o diabo no deserto. E o jejum nos capacita para estarmos preparados espiritualmente para as batalhas que enfrentamos. Também, por um período de adoração e consagração ao Senhor. Em Atos 13, você vai ver profetas e mestres ali adorando e jejuando ao Senhor. Por quê? Porque jejum é consagração. Você não precisa ter um propósito específico para jejuar. Você pode simplesmente desejar agradar ao Senhor, o adorando e entregando a sua vida a Ele dessa forma. E aí a Bíblia diz que nesse mesmo contexto, enquanto oravam, enquanto adoravam, o Espírito Santo disse para eles: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. E o que acontece? Jejuando e orando, eles enviam Barnabé e Saulo para a missão que o Senhor ordenara. E nós também jejuamos, irmãos, pela volta do Senhor. Marcos 2, verso 18 diz que os fariseus foram questionar Jesus: por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus vivem para comer? Aí Jesus foi e respondeu para eles assim: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Nós estamos vivendo os dias em que o noivo nos foi retirado momentaneamente, de maneira física. Então, esse é o tempo de nós mantermos uma vida de jejum diante do Senhor. E aí existem diferentes formas de jejuarmos. E a gente encontra na Bíblia 3 maneiras. A primeira é um jejum parcial. Normalmente esse jejum parcial a gente faz ele em períodos maiores. Ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento por causa do trabalho ou por causa da saúde. Aí eu vou trabalhar o dia inteiro, meu serviço é pesado, se eu não comer nada eu não aguento. Então, não vou jejuar nunca? Não, eu posso fazer um jejum parcial. De repente, eu vou ficar com uma refeição naquele dia, só o almoço, por exemplo. Acordo, não tomo café da manhã, almoço e passo o restante da minha tarde sem comer nada. Aí a gente vê uma pessoa fazendo isso, que é Daniel. A Bíblia diz assim, Daniel 10, verso 2: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas.
Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que me passaram as 3 semanas. Quando a gente fala o jejum de Daniel, né? Por quê? Pela descrição que Daniel deu, provavelmente ele se restringiu a uma dieta de frutas e legumes. Não sabemos certinho se foi isso, mas pela descrição entende-se dessa forma. Mas o fato é que ele se absteve de alimentos, porém não totalmente. E embora tenha escolhido que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, dedicou-se a ela por 3 semanas. Eu sempre falo isso. Se você for fazer um jejum, por exemplo, vou tirar carne, não vou comer nada, nem carne, nem ovo, nem salsicha, nem nada, nem frango, nem peixe. Se você fizer esse jejum por um dia, posso te dizer uma coisa? Não valeu de nada. Se você faz isso por 5 dias, por exemplo, e você é uma pessoa que já não liga muito para a carne, também não vai ser muito sacrifício. Agora estabeleça 40 dias sem carne, 30 dias sem carne. Conforme o tempo vai passando, a gente sente uma necessidade, porque jejum fala de abstenção de coisas, de alimentos que são necessários. A gente tem aí a experiência, já voltou a comer? Quanto tempo já? O Vicente estabeleceu um propósito de não comer carne, há 5 anos ele não come. Ah, mas a gente precisa ser louco como ele? Aconselho não. Só que cada um tem a sua forma de entregar para Deus o que acha que é necessário. Então, propósitos assim, por exemplo, vou ficar um período sem beber nenhum outro líquido que não seja água. Comer eu vou comer, mas beber somente água. Tem lógica eu fazer isso por 3 dias, irmãos? Mas estabeleça um período mais longo. Com o passar do tempo vai ser sacrifício. Porque você vai acordar num dia de manhã cedo no frio, tudo que você vai querer é um cafezinho quente, não pode. Você vai estar lá, talvez um discipulado de líderes, aí uma filha vai falar assim, vou levar chocolate quente para fazer hoje. Aí você vai ver todo mundo tomando e você não pode tomar. E assim vai. Eu conheço pessoas que estabelecem um ano inteiro só na água, no líquido. E isso é muito válido. Esse então é o jejum parcial. Agora existe o jejum normal. O que é o jejum normal? É a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Lá em Mateus 4:2 você vê que Jesus não comeu nada naqueles dias, mas não diz que ele não bebeu. Foram 40 dias e 40 noites sem comer. E essa é uma prática mais propícia nos jejuns regulares, como de um dia, por exemplo. Vou fazer de 24 horas, das 18 horas de hoje até as 18 horas de amanhã. Não vou comer nada, mas permanecerei bebendo água. Por quê? Porque esse é um jejum normal que Deus aceita e muito. E existe o terceiro tipo de jejum, que é o jejum total. É a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água. E isto dentro de um limite, no máximo 3 dias. Por quê? Porque o jejum não é para matar o nosso corpo, mas mortificar a nossa carne. A água, irmãos, ela não é considerada um alimento. E o nosso corpo depende dela, a fim de que os nossos rins funcionem normalmente e para que as toxinas não se acumulem no nosso organismo. Há 2 exemplos bíblicos apenas desse tipo de jejum. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. No Velho Testamento, quem que jejuou sem comida e sem água? Esther. Quando ela disse para Mordecai, ela falou assim, vai e avisa todos os judeus, para que
todos nós fiquemos 3 dias sem comer e sem beber. Por quê? Porque até mesmo a ciência diz que é minimamente seguro ficarmos 3 dias sem água. Depois disso, já vai dar problema. Temos um doutor aqui. Confirma, doutor? E no Novo Testamento, quem viveu essa experiência foi o apóstolo Paulo. Quando ele tem um encontro ali com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que aquela luz brilha, ele fica cego e por 3 dias ele ficou sem enxergar. E durante os 3 dias ele não comeu e não bebeu. Então, vou jejuar totalmente, somente até 3 dias. Não sei se tenho saúde para isso, vou fazer? Não, porque nós não podemos oferecer um sacrifício de tolo. A orientação é, busque um médico. Se o médico te liberar, disser, você tem saúde para isso, aí você está liberado também por Deus para realizar. Mas não há qualquer outra menção de um jejum total maior do que estes, a não ser o de Moisés e de Elias. Só que o jejum de Moisés de 40 dias sem comer e beber e o de Elias, eles estavam debaixo de uma condição diferente. Moisés estava no monte, envolvido pela glória de Deus, pela nuvem da glória de Deus. Então, meu filho, se algum dia o Senhor te envolver com a nuvem da glória dele de maneira real, você pode ficar 40 dias sem beber e sem comer. Agora, fora desse ambiente, já não é possível. Elias caminhou 40 dias na força, sabe de quê? Do alimento que o anjo trouxe para ele. Imagina, João, sua mãe te dá um prato de comida e depois desse prato de comida você fica 40 dias caminhando sem comer e sem beber nada. Humanamente é impossível. Mas aquela comida que o anjo trouxe foi um depósito espiritual, uma comida celestial que capacitou o profeta Elias por esse período. Já Jesus fez o propósito dos 40 dias, só que num jejum normal, ou seja, onde a água era permitida. Eu já estou caminhando para o fim, mas eu quero relatar aqui biblicamente, quais são os períodos que a Bíblia relata? Não que eu não possa oferecer um período maior ou menor, mas a gente tem relatos bíblicos. O período de jejum, por exemplo, de 1 dia, que era o praticado pelo povo de Israel. No dia da expiação, no Yom Kippur, eles ofereciam 24 horas de jejum diante do Senhor. O jejum de 3 dias, como dissemos, Esther e Paulo. O jejum de 7 dias, como dissemos, Davi jejuando pelo luto pela morte de Saul. Jejum de 14 dias foi um jejum involuntário que Paulo e os outros que estavam no barco, quando Paulo estava indo para ser julgado lá na Itália, a Bíblia diz que o barco, a embarcação, sofreu ali um naufrágio e todo mundo com medo, preocupado, e eles ficaram 14 dias sem comer. Até que no 14º dia, Paulo, dentro daquele navio, se levanta e diz, vamos comer, porque daqui a pouco vocês vão morrer de fome. Versão Kettering. Vocês vão morrer de fome. E aí eles entregaram aquele jejum involuntário e se alimentaram. Jejum de 21 dias, que foi feito por Daniel, provavelmente legumes e frutas, e o de 40 dias, feito por Jesus no deserto. E eu quero finalizar com Eclesiastes 5, verso 4. Vou ler aqui no telão. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o.
Jesus não disse assim: se vocês jejuarem, façam da seguinte maneira. Ele disse: quando vocês jejuarem, ou seja, subentende-se que o jejum fará parte da nossa vida prática. Só que aqui o sábio, ele está falando sobre nós não fazermos diante do Senhor um sacrifício de tolo. Por exemplo, eu vou e digo para Deus assim: olha, eu vou ficar 40 dias só na água. Eu vou suportar uma coisa dessa? Então não devo nem fazer esse voto, porque é melhor que eu não faça do que fazendo eu não venha cumpri-lo. A prática do jejum faz parte da construção do nosso relacionamento com Deus. E não devemos ser tolos em fazermos votos perante o Senhor que não daremos conta de cumprir. Não existe uma obrigatoriedade de período para o jejum, mas a prática contínua é muito importante. Então, talvez eu não vou me lançar a jejum longo, mas fazer um jejum dentro da minha possibilidade é muito importante, irmãos. Jesus espera que jejuemos da maneira certa, com motivações puras e santas. Uma sugestão que eu quero dar para vocês é que separemos pelo menos um dia da nossa semana para consagrarmos a nossa vida em jejum. Um jejum normal, ou seja, que você se abstém de comida, mas bebe água. Ah, eu não tenho condições de fazer dessa forma, então faço o jejum parcial, mantendo apenas uma refeição básica, por exemplo. Ou, se desejar, você pode fazer um jejum total, 24 horas sem comer e sem beber, se você tiver saúde para isso. Propósitos maiores devem ser feitos com sabedoria para que não haja quebra de voto. O jejum é muito importante, porque fortalece o nosso espírito para prevalecermos na batalha contra a nossa carne. Quanto mais apurados nossos sentidos espirituais estiverem, mais discernimento teremos, a fim de correspondermos à vontade de Deus. Tem coisas que para mim e para você hoje é um Golias, mas se a gente começar a praticar o jejum, a gente vai ver que uma pedra é suficiente para derrubar esse gigante. Tem coisas que para nós hoje é uma tentação, uma pedra intransponível. Só que quando a gente começa a jejuar, nosso espírito vai se fortalecendo de tal maneira que o que antes a gente não vencia hoje já não faz mais diferença. O alinhamento à prática do jejum produz em nós níveis de humilhação que nos elevam a uma maior autoridade espiritual. Tem pessoas na sua vida, na sua família que não estão libertas ainda? Comece a entrar num lugar de jejum diante do Senhor. Ah, mas aí eu vou jejuar pela salvação do meu filho, mas quem está passando fome sou eu, por que Deus vai salvar ele? Entenda, quando a gente jejua, os nossos sentidos espirituais são aguçados. E aí a gente começa a receber autoridade no mundo espiritual para entrar num lugar de intercessão. É por isso que a gente jejua às vezes pela salvação de alguém, pela cura de alguém. Não é porque o meu jejum vai tocar o Sérgio, mas o meu jejum vai me alinhar a Deus de tal maneira, porque minha carne está sendo mortificada, minha alma está sendo afligida, meu espírito está sendo vivificado, que quando eu disser, Senhor, cura o Sérgio, Senhor, liberta o Sérgio, em nome de Jesus, vai sair com um peso de autoridade maior. Finalmente, ative essa prática no seu sacerdócio. Nós estamos caminhando num alinhamento e o Senhor quer que a gente se alinhe na prática do jejum. Que você e eu venhamos a nos esforçar para pelo menos uma vez por semana estarmos em consagração ao Senhor. Mas o pastor me obrigou, irmão. O pastor lá é ruim, obriga a gente a jejuar. Nem Deus nos obriga a nada. Não é obrigação, é entendimento. Se você deseja crescer espiritualmente,
Se você deseja avançar, crescer em autoridade diante de Deus, coloque em prática o jejum. Pode se colocar de pé. O Senhor trará sobre você um novo nível de autoridade. Eu quero estar orando aqui. Eu quero orar junto com você. Não sei se você já tem levado isso como uma prática constante. Não sei se de repente, como o irmão Vicente, você está aí há um longo período num propósito. Não sei se você já abriu alguns votos e propósitos e não conseguiu chegar até o fim. Fique tranquilo, porque o Senhor nos perdoa quando confessamos diante dele. Mas que você e eu venhamos a pedir ao nosso Deus que Ele nos guie a estabelecer diante dele um desejo a mais pela sua presença. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Pai amado, nós reconhecemos diante da tua palavra, Senhor, que ela é vida para o nosso espírito. E nós reconhecemos, Jesus, que a orientação que o Senhor deu ali no Sermão do Monte não foi apenas para aqueles discípulos presentes, tampouco para aquelas multidões apenas. O Senhor ali estava ensinando para nós, a igreja do Senhor, que estamos aqui 2000 anos depois, que a prática do jejum é uma prática espiritual que edifica o nosso espírito, nos amadurece na nossa fé. Senhor, o jejum é uma prática que mortifica a nossa carne, aflige a nossa alma e vivifica o nosso espírito. E nós queremos nessa noite pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que realizamos essa prática sem entendimento, Senhor. Perdoe-nos por todas as vezes que fizemos votos e quebramos, não cumprimos. Perdoe-nos, ó Pai, por todas as vezes que prometemos coisas que não tínhamos capacidade de cumprir. Mas nós queremos nessa noite restaurar o nosso altar diante do Senhor. Perdoe-nos por todas as vezes que jejuamos, mas na verdade só passamos fome, porque ficamos conectados à internet, fizemos coisas que eram desnecessárias e não nos edificava, Senhor. Agimos como tolos, mas diante da Tua presença nos arrependemos nessa noite. Queremos estar alinhados ali, Senhor, com a palavra de Isaías. Queremos entregar a Ti um jejum, um sacrifício, onde nós venhamos a nos humilhar, a nos arrepender, a restaurar o altar da presença do Senhor na nossa vida e também alinhar o nosso relacionamento com o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos alinhados em Ti, porque o nosso maior desejo é relacionar com a Sua doce presença. Nós estamos aqui nessa noite e recebemos, Pai, da parte do Teu Espírito, um alinhamento na nossa vida de jejum. E Te damos graças por essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.